Que as provas de residência médica estão ficando cada vez mais complexas e mais concorridas, todo mundo já sabe. Agora, o que pouca gente fala é que estudar da forma certa é o que vai de fato te diferenciar de outros concorrentes. E quando a gente fala de formas de estudo, uma das principais é a videoaula, ou mesmo a aula presencial, em caso de cursos que optam por essa metodologia. As videoaulas, ou aulas presenciais, nada mais são do que formatos de conteúdo que o professor, em tese, que domina mais aquele assunto, dispõe para os alunos e tenta explicar de forma que faça sentido para todos. Bom, a princípio, isso já não é uma forma tão eficaz e tão lógica de aprendizado como, por exemplo, individualizar o estudo para cada aluno. Mas tudo bem. Consideremos que a videoaula realmente seja uma opção válida e realmente muito utilizada por grande parte das pessoas. Essa videoaula, para cumprir o seu objetivo, que é único, ela precisa ser didática. Didática, e muito mais do que didática, ela precisa seguir um conhecimento progressivo que vai sendo construído ao longo do tempo. E essa videoaula, para que ela tenha realmente efeito, ela tem que descortinar o conteúdo, ou seja, tirar a fumaça que envolve aquele conceito, aquele conteúdo, para que o aluno, a partir daí, consiga desenvolver suas próprias habilidades e construir seu próprio conhecimento individualmente. E é isso que, de fato, faz a diferença. Quando você está diante de uma aula, às vezes longa, de 2, 3, 4, 5 horas, já vi aula aí de 5 horas de duração de alguns cursos preparatórios. Quando você está diante desse tipo de aula, você acaba perdendo muito a capacidade de foco. E para entender o foco, a gente tem que resgatar um pouco do pai do sono, que é o Nathaniel Kleitman, inclusive o cara que descobriu o sono REM. Ele estudou muito o sono REM e descobriu que existem ali períodos fixos de tempo em que você vai ciclar, né, em fases do sono, desde o sono mais leve até o sono REM, e ao longo do tempo você vai ciclando e renovando esses ciclos para que uma noite de sono seja bem aproveitada. Ele descobriu que existe também o ciclo ultradiano, que acontece ao longo do dia. Isso basicamente diz respeito a algumas fases do dia que você enfrenta de maior foco, intercalados com fases de menor foco. Então, para que você consiga entender de fato um conteúdo, estudar de maneira eficaz, você precisa aplicar essa teoria na sua prática. Ela fala, basicamente, que nós temos um período de cerca de 90 minutos de foco absoluto, em que nós conseguimos, por meio de neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina principalmente, e até mesmo a acetilcolina, focar naquele objeto de estudo. E com isso a gente consegue construir um conhecimento sólido nesse período de tempo. Acontece que 90 minutos é um período relativamente curto para a quantidade de matéria que a gente precisa estudar, concorda? E aí o que muita gente faz? Segue estudando mesmo depois dos 90 minutos. E isso acaba com a sua produtividade, porque depois do período ativo vem o período de descanso. Necessariamente o cérebro começa a pedir por descanso. Você começa a levantar da cadeira, a querer ir no banheiro, a querer beber água, a querer se espreguiçar, você começa a querer fazer tudo, porque o seu corpo não está aguentando mais focar de maneira absoluta naquele objeto de estudo. Então a gente sabe que intercalar períodos de produtividade com períodos de descanso é a melhor forma de aumentar o seu rendimento nos estudos. E quem discorda disso está indo simplesmente contra a ciência. Agora, qual que é esse período fixo? Será que existe um período fixo, na verdade? Será que 90 minutos é um tempo válido ainda hoje em dia para as teorias que a gente tem? Nós sabemos que ele não é tão fixo assim. A psicologia cognitiva moderna, ela tem evoluído muito nesse sentido e propôs uma reformulação dessa teoria lá do Nathaniel, que basicamente é a teoria da reserva cognitiva, dos recursos cognitivos. O que essa teoria fala? Que à medida que a gente vai passando o tempo, sejam eles 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, os neurotransmissores relacionados à atenção, eles vão sendo reduzidos no sistema nervoso central. E com isso você perde a capacidade de focar de maneira absoluta. Então essa reserva, esse arcabouço, esse tesouro cognitivo que cada pessoa tem é muito individual. Então algumas pessoas podem aguentar mais tempo, até mesmo 2 horas, 2 horas e meia de foco total absoluto, e outras pessoas tendem a fazer isso com um tempo menor, então cerca de 30 minutos, 40 minutos no máximo de foco. Acontece que, além da pessoa, isso depende também do conteúdo que você está estudando. Quanto mais maçante um conteúdo, quanto pior a videoaula, mais difícil vai ser para manter o foco. E quanto melhor, quanto mais didático, quanto mais interessante, quanto mais interativa for essa videoaula,
melhor vai ser a forma de você manter o foco e com isso você vai conseguir passar um tempo maior ali nessa atividade. O que acontece é que grande parte das videoaulas que a gente tem hoje em dia são videoaulas pouco didáticas. Professores ali que leem slides, professores que falam conteúdos de maneira genérica, ou às vezes passam superficialmente sobre determinado tópico e realmente não aprofundam naquilo que faz de fato o aluno entender qual que é o motivo de estar estudando aquilo. E quando a gente fala de estudo ativo, a gente não quer dizer simplesmente resolver questões, flashcards, não. Você consegue aplicar o estudo ativo até mesmo nas aulas. E essas aulas, claro, elas dependem muito mais de quem está falando do que de quem está ouvindo. Dependem muito mais do locutor do que de quem está ouvindo. Com certeza, você tendo um professor bom, que tem uma didática boa, isso vai favorecer com que você tenha melhor rendimento durante a videoaula. Agora, vamos supor que você não queira depender do professor, você queira fazer algo por conta própria. Mesmo que seja um professor ruim ou que não tenha didática, aí você vai tentar aplicar as técnicas de estudo ativo na sua videoaula. Como é que você faz isso? Você faz pausas ao longo da videoaula, tenta ativar ao máximo o seu cérebro, anotando algumas informações que você acha importante e muito cuidado aqui. Anotar, fazer resumos, não é copiar o que o professor fala. Muita gente ainda faz isso, por incrível que pareça. Então, o que precisa ser dito é você pegar as informações que são essenciais para o entendimento daquele conteúdo e colocar isso de forma que só você entenda. O resumo é seu, não é do fulano, não é do cicrano, é seu. Se você precisar gastar mais tempo ali elaborando e pensando na forma que faz mais sentido para que você entenda, gaste mais tempo, porque esse tempo ele não vai ser desperdiçado, ele vai ser aproveitado mais para frente quando você tiver que rever esse conteúdo. Então, quanto mais ativo o seu cérebro está durante a videoaula, fazendo anotações, tentando fazer um active recall, que é basicamente invocando memórias que você tem do passado, com base naquela explicação do professor, ou tentando entender, fazer perguntas sobre conteúdos que virão a partir daquela videoaula, isso tudo faz com que o seu cérebro fique ainda mais focado e aumenta a sua produtividade. Então, nesse período de foco de 90 minutos, na verdade, a gente sabe que hoje em dia é muito variável, né? 90, 40, 50, 2 horas, depende da pessoa, depende do conteúdo. Mas nesse período de foco, você consegue otimizar por meio dessas técnicas de estudo ativo. Agora, seguido o período de foco, muita gente continua estudando. Estuda aí por 3, 4, 5, 12 horas. A gente vê manchetes em jornais, em revistas, que falam sobre pessoas que estudaram mais de 12 horas por dia e conquistaram sua aprovação no vestibular de medicina, por exemplo. Isso não existe, pessoal. Ninguém consegue estudar focado de forma absoluta por muito tempo assim, 10, 12 horas. Quanto mais você insiste nesse erro de prolongar o seu tempo de estudo para além do seu período de foco, pior vai ser o seu rendimento e, consequentemente, pior vai ser a sua nota no final do ano, tá? Então isso tem uma relação com a sua produtividade. Não invente de pensar de forma diferente, porque a ciência comprova isso de maneira muito eficaz. Como é que a gente faz então? Depois de um período de estudo, de foco absoluto, a gente faz uma breve pausa. Pode ser uma pausa de 20 minutos, pausa de menos, 15 minutos, depende também da variabilidade individual. Você só vai conseguir descobrir esse tempo praticando e entendendo qual que é o seu ritmo ultradiano, como é que funciona o seu relógio biológico durante o dia em relação ao foco. Agora, o fato é, você tem que descansar. E esse descanso ele tem que ser um descanso passivo. Ele não pode ser ativo, ele não pode ser em Instagram, não pode ser em WhatsApp, você respondendo mensagens do trabalho, respondendo mensagens da faculdade. Não faça isso, porque você vai quebrar o seu período de descanso em microperíodos de atividade. E aí, consequentemente, não vai adiantar de nada, você vai voltar para o estudo cansado. Então, sempre que você for estudar de maneira prolongada, durante um tempo maior, faça períodos ali de 1h30, no máximo 2 horas de estudo ativo, dependendo do seu ritmo, e em seguida coloque período de descanso. Esses períodos são essenciais para que você encha de novo o seu tanque de neurotransmissores e consiga, de forma adequada, dar continuidade aos seus estudos. Se você quiser saber mais sobre isso, e ciência comportamental, ciência cognitiva, e aplicando isso nas próprias residência médica, acompanhe esse canal, que a gente vai divulgando cada vez mais conteúdos para poder te ajudar nesse processo. Um abraço e até a próxima.